Boa noite, boa noite, irmãos e irmãs da Casa de Francisco. Boa noite aos amigos visitantes. Todas as noites, às 20h30, o site do Facebook, né? Através do site do Facebook da nossa Casa Espírita, existem esses comentários ao Evangelho segundo o Espiritismo, sempre às 20h30. Cada dia tem um trabalhador diferente que vem falar e fazer esse comentário. Hoje, mais uma vez, estou aqui para tentar fazer um comentário que possa ser útil, que possa realmente servir de alguma forma a vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Tarcísio. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, item 12, a fé humana e a fé divina. Esse item, na verdade, ele é uma comunicação mediúnica de um espírito protetor. Essa comunicação foi realizada em Paris em 1863 e vem falar sobre esse tema, né? Para começar, pessoal, a gente tem que identificar o que é fé, né? E assim, já na primeira linha dessa comunicação, o espírito protetor identifica isso e classifica isso para a gente. Ele diz assim: a fé é o sentimento inato dos destinos futuros. Ou seja, a fé é um sentimento, é uma capacidade, é algo inato de cada um de nós. A gente já nasce com essa possibilidade, né, de acreditar no futuro. Aí a gente vai ter que ver assim, o que é fé. A gente geralmente, quando a gente fala fé, a gente tem a noção de que a gente está falando sobre alguma coisa baseada em religião. Certo, a fé também pode ser uma fé religiosa, mas, como o tema está colocando, né, existe a fé humana e a fé divina. A fé ela é muito mais do que apenas uma característica religiosa. Tá? A fé é confiança, é a crença em alguma coisa. A crença na possibilidade de alguma coisa. Por que isso é importante? Porque a gente usa a fé em todos os momentos da nossa vida. Então é importante a gente entender isso. A fé não é só quando a gente vai orar, quando a gente vai rezar ou quando a gente vai falar com Deus. A fé a gente usa o tempo todo. Em cada empreendimento, dos mais simples aos mais complexos da nossa vida, a gente está usando a fé. Dá um exemplinho aqui para vocês, alguns exemplos. Eu vou sair daqui de casa e vou para o meu trabalho, né? Aí eu vou pegar o transporte. Se eu for de carro, eu tenho que ter fé que o carro vai funcionar, eu tenho que ter fé de que o caminho vai estar aberto e que eu vou chegar lá. Se eu for de ônibus, eu ainda tenho que ter fé no motorista. Tenho que acreditar que ele sabe o que está fazendo e que ele vai me levar. Tenho que esperar o ônibus no ponto, acreditando, tendo fé de que o ônibus vem, né? Então, assim, já está por aí. Eu vou pro meu trabalho e, assim, eu vou trabalhar e eu só vou receber no final do mês. Então, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que o patrão vai me pagar. Porque senão eu vou trabalhar de graça, né? Então, assim, a gente já está vendo aí, tem que ter fé. Eu vou pegar meu salário e vou colocar no banco. Eu tenho que ter fé de que o banco vai me devolver o meu dinheiro na hora que eu quiser, né? Eu tenho que ter fé, senão eu não vou colocar meu dinheiro lá, né? Tudo a gente vai vendo. E as relações. Se eu me relaciono com alguém, uma relação amorosa, uma relação de amizade, tudo a gente tem que ter fé. Tudo a gente tem que acreditar no outro, a gente tem que acreditar que a gente vai ser capaz de lidar com as dificuldades, com os problemas que vierem, né? A gente vai ter que acreditar na fidelidade do outro, a gente tem que acreditar. Tudo a gente tem que ter fé, né? Sem fé a coisa fica muito complicada. E além disso, tem a fé
naquilo que a gente pode fazer. Uma pessoa que fala com confiança, que tem fé naquilo que está falando, que acredita naquilo que está falando, ela passa segurança. Né? Se a pessoa não tem fé, você sente que aquilo não está muito legal, não está muito direito. Né? Mas se ela acredita naquilo, se ela tem fé, ela vai colocar energia nas palavras dela e ela vai convencer. Isso para o bem ou para o mal. Né? Porque às vezes a pessoa pode ter fé em alguma coisa errada. E ela tem tanta fé naquilo ali, ela acredita tanto naquele erro dela, que ela acaba convencendo outras pessoas de que aquilo está certo. Então, assim, a fé é essa capacidade, é essa possibilidade. E aí a gente vê, essa fé que faz com que eu convença as pessoas é a energia, né? É o fluido universal que eu consigo mobilizar através da fé e da vontade. Então, quando a gente vai fazer um passe na casa espírita, eu vou fazer uma imposição de mãos na casa espírita, ou em qualquer lugar, ou eu vou fazer uma oração para alguém, ou eu vou mandar alguma energia para uma pessoa que está longe, eu tenho que ter fé. E eu tenho que ter vontade. É isso aí que vai mobilizar esse fluido universal para levar essa energia até a outra pessoa. Senão, não funciona. Era assim que funcionavam os milagres de Jesus. Kardec ensina isso. Através do perispírito, ele conseguia fluir a energia dele e curar as pessoas e transformar a vida das pessoas através dessa fé. E ele dizia, a tua fé te curou. Então, se não tem fé, tudo fica difícil. Mas é importante a gente ver. A fé, muitas vezes, as pessoas têm uma tendência a pensar que a fé é mágica. E a fé não é mágica. A fé não isenta as pessoas do trabalho. E aí o Espiritismo é muito bacana quando ele traz essa coisa, sabe? A lei do trabalho ela é inexorável. A fé é uma base. Você tem que ter fé. Mas uma casa não pode ser feita só de alicerce. Tem que ter parede, tem que ter teto. Então, a fé é a base. Mas só a fé, só eu acreditar que alguma coisa acontecer e não fazer nada para acontecer, fica difícil, É como querer morar numa casa que tem só o alicerce. Para alcançar os objetivos que a gente tem, seja de que ordem for, a gente tem que levar em consideração a natureza dessa coisa que a gente quer transformar. Qualquer coisa que a gente transformar. Ontem a Rebeca falou, muito bacana a fala da Rebeca, quando ela falou da fé que move montanhas. E normalmente a gente imagina que Jesus, quando falava fé move montanhas, ele estava falando de uma forma figurada. Mas se a gente for parar para pensar, na verdade a fé pode mover realmente montanhas, mas como mágica, não. A fé, somada com a vontade, com a inteligência e com o trabalho, pode fazer isso. Eu tenho fé, então eu tenho coragem, eu vou lá e eu convenço um grupo grande de pessoas de que é possível mover uma montanha. E aí eu arrecado recursos e máquinas e engenheiros e a gente consegue, como essas pedreiras que tem perto de Fortaleza, a gente consegue desmontar a montanha todinha e transportar ela para outro lugar. Então, assim, a fé, na realidade, junto com o trabalho duro, com persistência, ela realmente é muito eficiente. Mas, assim, não é a fé como mágica, a fé como mobilizador de trabalho, de realidade. E a gente ainda tem a questão do objetivo espiritual, que é o mais importante. Os objetivos espirituais da gente quais são? Evolução, crescimento, transformação interior. Como é que a gente transforma os defeitos da gente? E olha que a gente tem um bocado, viu? Eu, pelo menos, tenho, não sei vocês, mas eu tenho um bocado de defeito. E para transformar, exige muito trabalho. É a mesma coisa. Fé, vontade, trabalho duro, inteligência, tudo isso tem que se somar para que a gente possa realizar a transformação. Só eu dizer, eu acredito que vai acontecer, eu acredito que eu vou mudar, mas eu não fizer um esforço para mudar, um esforço diário, todos os dias,
para mudar, fica muito difícil. Né? Precisa do esforço, precisa da fé junto com a inteligência, com a vontade, com o trabalho. E aí, a gente vai ver uma outra coisa. A gente, como espírita, a gente tem consciência do mundo espiritual. Né? A gente tem consciência de que existe um mundo espiritual, que o corpo é a nossa casa material nessa vida, mas que existem outras vidas e que, na verdade, nós somos o espírito que habita nesse corpo. E essa consciência é extremamente importante, porque muitas vezes, mesmo com fé, com inteligência, com trabalho, a gente não vai conseguir os objetivos que a gente busca. Algumas vezes a gente vai conseguir, mas algumas vezes a gente não vai conseguir. E aí vem a frustração. Mas se a gente sabe, se a gente tem consciência de que a gente não é esse corpo, se a gente tem consciência de que a gente é o espírito que renasce, e renasce, e renasce, e que se a gente não conseguir dessa vez, a gente vai ter uma outra oportunidade. Se a gente errar agora, a gente tem outra oportunidade de acertar mais na frente. E isso dá um consolo. Né? Isso realmente gera um bem-estar, gera uma segurança interior muito grande. Então, assim, a fé, ela ajuda também a dar esse consolo, a dar essa capacidade de ser uma vacina contra as frustrações. A vacina contra as decepções. Que elas vêm, é inevitável, todo mundo tem. Todo mundo vai sofrer decepções, todo mundo sofre frustrações, não tem jeito. Por mais que a gente queira, por mais que a gente lute, por mais que a gente tenha fé, vai ter horas que a gente vai vencer e vai ter horas que a gente vai perder. É assim mesmo. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Né? Então, assim, essa visão do mundo como algo bem maior do que apenas essa vida e do que apenas essas situações que a gente vive no dia a dia, é algo que gera um bem-estar muito grande, que gera uma segurança muito grande. Então a fé, ela é multifacetada. Existem muitas características da vida da gente que podem ser alteradas com a fé. Mas, mais uma vez, como o Espiritismo, como Kardec colocava, era uma fé raciocinada, não é uma fé cega. Né? Não é uma fé mágica, não é uma fé que espera que as coisas aconteçam. É uma fé que vai lá e realiza. É uma fé que se une ao trabalho, que se une à inteligência, que se une à vontade. Né? É uma fé que acredita e que luta. Né? Essa é a fé que o espírita precisa cultivar. Né? Essa é a fé que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia para que a gente realmente consiga os nossos objetivos melhores. Porque se a gente tiver fé em coisa ruim, a gente vai acabar conseguindo também aquilo que a gente está buscando. Então, vamos ter fé em coisa boa. Né? Ter fé em Deus, fé em Jesus, fé nos bons espíritos, fé na gente, fé na vida. Eu acho que esse que é o grande resumo da coisa. Ter fé na vida. Fé de que as coisas vão dar certo. Vai dar certo. É lutar, é ter fé que vai dar certo. Um grande abraço, pessoal. Todo mundo tem uma saudade muito grande. É aquela coisa, acho que todo mundo está cansado de ouvir isso, né? Cada dia a gente vai sempre buscando falar sempre a mesma coisa. Saudade de todo mundo. Um grande abraço, um grande beijo. Que fiquem em paz e que Deus acompanhe a todos nós. Um grande abraço. Beijo, tchau.